Fala aí, rapaziada, beleza? Essa semana a gente combinou de falar sobre reposição de cristalóide e a gente fez até quiz falando sobre isso, tá? Primeira consideração, esse tema é extremamente polêmico, então vamos deixar a polêmica de lado e vamos focar no que realmente é importante para a sua prática, para a nossa prática, para a gente aprender de vez a prescrever o nosso doente em relação ao melhor cristalóide. Primeiro conceito, cristalóide ou coloide, tá? Bota uma coisa na sua cabeça, na maioria dos casos você vai usar cristalóide para fazer expansão volêmica, para repor o volume do seu doente, tá? Eu botaria uma situação aí mais prática possível, onde você vai usar o coloide, que é no paciente cirrótico, tranquilo? Então, qual cristalóide que eu vou escolher para repor o volume no meu paciente, beleza? Conceito importante, a gente não faz soro para todo mundo. Chegou o paciente, vou fazer um sorinho ali junto com a dipirona. Não se faz isso, tá? A gente tem que fazer o volume do nosso doente se ele tiver indicação, tranquilo? Tendo o nosso paciente indicação, qual o cristalóide que eu vou escolher, beleza? Você está vendo essa tabela aqui atrás, cheio de números, você deve estar pensando, nossa, vou ter que decorar quantos MECs tem em cada tipo de cristalóide. Não é isso, mas você tem que entender o conceito mais importante dessa aula, que é, na verdade, como você escolhe qual cristalóide você vai usar, beleza? O mais importante é você entender a relação entre a concentração de eletrólito no cristalóide e a concentração de eletrólito no nosso plasma, na nossa corrente sanguínea. Então, vamos lá, soro fisiológico. Por que o soro fisiológico é o menos fisiológico de todos? Você sabe que no nosso plasma o sódio, a concentração ideal de sódio é entre 135 e 145 mEq. Você sabe que no nosso plasma a concentração ideal de potássio está entre 3,5 e 5 ali, dependendo da referência. Você sabe, talvez você não saiba exatamente a quantidade de cloreto que tem no nosso plasma, mas você sabe que está em torno de 100 mais ou menos. Se você pegar o soro fisiológico, por exemplo, ele tem 154 mEq de sódio e 154 de cloreto. Do sódio está acima e no cloreto está muito acima. Então, por isso que ele não é fisiológico, tá? E é por isso que se você fizer grandes volumes de soro fisiológico em pacientes críticos, você pode levar um paciente de insuficiência renal, tranquilo, o paciente a fazer diálise por uma acidose hiperclorêmica, beleza? pH e cloreto, então faz uma acidose hiperclorêmica, tranquilo? Então, qual é o melhor soro? Se o fisiológico pode trazer esse tipo de problema para a gente, primeiro conceito importante. Se eu fizer pouco volume de soro no meu paciente, tá? Se eu fazer meio litro, 1 litro para o meu paciente ali no pronto-socorro, o paciente que está rígido, não vai fazer tanta diferença, porque um volume pequeno de cristalóide não vai ser o suficiente para alterar de maneira importante a concentração daqueles eletrólitos ali no meu plasma. Beleza? Estamos falando de volumes grandes, estamos falando principalmente de pacientes críticos, tá? Qual é o soro que eu vou optar? Qual o soro mais cristalóide mais fisiológico, tá? A gente tem o Plasma Light, que muitas pessoas não têm o hábito de usar, porque no SUS a gente não tem à nossa disposição e até em pacientes particulares e de convênio não se tem o hábito de usar porque o custo dele é muito mais alto, beleza? Então vamos botar na prática no que a gente tem realmente acesso. O Ringer lactato é o soro mais fisiológico ali do nosso dia a dia e é ele que você vai optar na maioria dos casos, tranquilo? Então, via de regra, você vai usar Ringer lactato. Então, não existe nenhuma situação onde seja interessante usar soro fisiológico. Então, em termos práticos, grava desse jeito. Eu vou usar Ringer lactato, ou se eu tiver Plasma Light, melhor ainda, eu vou usar Plasma Light. E em duas situações que eu gosto de colocar específicas, seria interessante eu usar o soro fisiológico. A primeira delas é um paciente que está muito chocado, onde eu preciso fazer uma expansão volêmica mais vigorosa, talvez eu fazer a solução salina ou o cloreto de sódio, né? O soro fisiológico a 0,9% seria interessante, porque o soro fisiológico ele tem uma osmolaridade mais alta do que os outros cristalóides. Então, nesse caso aí seria interessante, beleza? Outra situação interessante, paciente neurocrítico. Paciente neurocrítico, eu quero manter uma hipernatremia leve, uma hipernatremia ou um paciente com uma concentração um pouco, mesmo que dentro do limite, mas um pouco mais elevada de sódio. E como no soro fisiológico eu tenho uma concentração mais elevada de sódio do que no Ringer lactato, do que no Plasma Light, seria uma outra situação
onde eu usaria o soro fisiológico, beleza? Outros detalhes importantes aí que você também não tem que gravar, mas é legal você entender. No soro fisiológico eu só tenho sódio e cloreto. No Ringer Simples eu tenho uma concentração alta ainda de sódio, eu tenho potássio e eu tenho cálcio, beleza? Então o que difere o soro fisiológico em termos de componentes é o potássio e o cálcio. E o que difere o Ringer Simples do Ringer Lactato é justamente o lactato, beleza? E o Plasma Light, para quem não conhece, é o mais fisiológico. E na verdade existem vários tipos de soro, né? Dos que a gente mais tem contato, o Plasma Light é realmente o soro onde você encontra as concentrações de eletrólitos mais fisiológicas, né? Então, se você tiver à sua disposição, também é muito interessante você fazer uso do Plasma Light, tranquilo? Galera, eu acho que é isso, eu acho que eu não esqueci de nada, espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês aí na precisão de cristalóide na prática, tá? Detalhe importante, lembrar que a gente tem à nossa disposição a prescrição dos componentes, tá? Então, se você às vezes está num lugar onde não tem muita estrutura e você só tem soro fisiológico, a gente pode fazer um soro ao meio, a gente pode acrescentar eletrólitos ali no soro, se você precisa repor potássio ou se você quer fazer uma solução mais fisiológica, você coloca potássio no soro, você coloca magnésio e sim você consegue equilibrar mais seu soro, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.